Deus abençoe mais uma vez, irmãos. Continuando, né? Continuando com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o, o 20, né? Continuando. Então, diz assim, Paulo, né? Nós já mandamos para você a parte 1, vamos para a parte 2. Todas as coisas são-me lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, não deixe. Você não pode deixar se dominar por nada nesse mundo. Nada. Ou seja, nada nesse mundo pode tornar para você, para mim, um vício. Essa é a verdade. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, viu? O corpo não é para impureza. Ou seja, o corpo não é para os vícios, para a dependência. O corpo não é para nós sujar, contaminar com pecado, com coisas que não convêm. Então diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto um como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, eu estava comentando na mensagem anterior sobre o exagero, né? Tem 3 coisas que não precisa exagero para ser pecado: a idolatria, a prostituição e o adultério. Esses não precisa você exagerar. Só você praticar uma vez já é pecado mortal. Essa é a verdade. Aí diz assim, ó, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo, para habitar, né? Mas o Senhor é para o corpo e o nosso corpo para o Senhor. Deus ressuscitará. Deus ressuscitará o Senhor e também Deus ressuscitou, perdão, irmãos. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, quando fala assim, irmão, o homem que se une a uma prostituta, isso aqui se refere a homens e mulheres. Ou seja, o homem ou a mulher que se une a uma prostituta, quando fala prostituta, não se refere apenas ao sexo masculino ou feminino, mas aquele que vive na prática do pecado, forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, se o rapaz ou a moça se une um com o outro e um dos dois pratica certos tipos de prática, aí está o problema. Por exemplo, quem está perdendo isso tudo é aquele que tem um conhecimento. Porque a Bíblia fala para você não se unir com pessoas com meretriz. Meretriz, irmão, não é só quem prostitui, quem adultera, né? Biblicamente, não. Meretriz, você pode ser uma meretriz que peca na idolatria, que peca no egoísmo, na avareza, na soberba, que quebra princípio. Ah, não, eu não acredito na Bíblia. Ah, Jesus falou isso, mas olha, a minha crença é outra. Eu acredito nisso. Então, isso aí, meu irmão, você que é uma mulher santa, que tem conhecimento da palavra de Deus, não se une uma pessoa assim. Por quê? Porque você é melhor do que ela? Não. É porque os preceitos, os princípios não é o mesmo. Não tem como se unir. Então, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une a Cristo, em espírito, um só espírito se torna com ele. Ou seja, se eu me uno a Cristo, eu me torno em um só espírito com Cristo.
Mas se eu me uno a uma pessoa que não tem princípios bíblicos, eu me torno uma só corpo, uma só pessoa com aquela pessoa. Imagina, você é homem, você está ministrando um culto, você casou com uma mulher católica, não é que eu estou desfazendo, mas são fé diferentes. Aí você está lá realizando um culto, está a sua mulher que é católica lá com a camisa de uma imagem de escultura, de uma imagem que ela é devota, ou vice-versa, né? A mulher é uma mulher cristã, está ali também, às vezes, fazendo um sermão no altar, está o marido lá com coisas ilícitas que quebra os princípios da sua esposa. E aí é como Jesus disse, casa dividida não subsiste, casa dividida não prevalece. O que é que a Bíblia diz lá no Velho Testamento? Se não me engano, é Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Então, dois não andam juntos se não tiver de acordo. Tem que ter acordo, irmão. A fé tem que ser a mesma. Embora você pense diferente, a moça, ou melhor, o esposo pense diferente da esposa, mas o problema não é pensar diferente, é no agir diferente. Não é porque eu penso diferente da minha esposa, você pensa diferente do seu esposo, da sua esposa, que vocês vão agir diferente. Não. O que é que a Bíblia diz? Tem que ter acordo. Ter acordo não é pensar igual. Às vezes a pessoa pensa diferente, mas entra em acordo e tudo dá certo. Né? Aí diz, fuge da impureza, versículo 18 de 1 Coríntios 6. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, ou seja, peca contra o próprio Espírito Santo. Por exemplo, idolatria, você não peca contra o corpo, você peca contra o Espírito Santo, contra Deus. E outros pecados que a gente pratica contra Deus, mas a imoralidade, a gente peca contra o nosso corpo. E o nosso corpo é templo de quê? É templo e membro do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio Espírito. Deixa eu ler de novo o versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? O que é santuário? Santo. A palavra santuário vem de santo, né? Ou seja, o nosso corpo é santo, é onde Deus habita, santuário. Se você for ler no Velho Testamento, santuário é onde o profeta, era onde o sacerdote falava com Deus, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmo. Ou seja, o nosso corpo não é nosso, irmão. É de Deus, é onde Deus habita, né? Não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, fomos comprados, irmão, com preço de sangue. Então, nós somos obrigados, não porque Deus obriga, mas nós somos obrigados a se tornar um templo e membro de Cristo. Não porque Deus obriga, mas nós se sentimos em obrigação de servir esse Deus, né, de tornar o nosso corpo santuário de Cristo, do Espírito Santo. Então, eu vejo muitos homens de Deus dizer que é homem de Deus, casarem com mulheres que não é de Deus. Ou seja, ó, eu li um estudo uma vez que Acabe era uma pessoa boa. Acabe tinha um coração bom, segundo alguns estudos, né? Mas quando casou com Jezabel, Acabe se tornou um homem perverso. Porque, irmão, uma mulher não domina o homem, mas uma mulher muda a mente de um homem de acordo com o modo dela viver, de acordo com o modo dela falar, de acordo com o modo dela conviver. Às vezes, quando a mulher ela é sensível ao homem, mesmo ela sendo uma mulher de princípios errados, ela convence o homem a se tornar do jeito que ela quer. Né? Essa é a verdade. Para o mal. Como também pode se tornar um homem
muito bom para o lado bom. A questão aqui é julgo desigual, né? Ah, não, eu gosto de um rapaz tal e ele não é da minha fé, da mesma fé, mas eu vou orar por ele. Minha irmã, né? Assim o rapaz também, eu conheço uma moça que não é da minha fé e eu estou gostando dele ou dela, e aí, você sabe o que acontece, que eu vi muito acontecer? Se desviar do caminho de Deus e partir para o lado errado, né? Essa é a verdade. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é membro do Espírito Santo. Se você se envolve com alguém que não tem a sua fé cristã, você pode estar levando a sua vida a ser uma meretriz, uma prostituta, uma adúltera. Eu estou falando espiritualmente falando, pelo nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Essa é a verdade. E no outro vídeo eu falei sobre lascívia, né? Luxúria. O que é luxúria, lascívia? Às vezes a pessoa ela quer mostrar uma imagem, inclusive hoje mesmo tem demais, né? Às vezes a pessoa está lá no outro lado do celular, a pessoa é uma coisa, vai lá, vai no aplicativo, muda a imagem fica bonita, a pessoa bonita, aí bota lá nos status, no perfil, aí o rapaz vê a moça vê o rapaz, olha que rapaz bonito, olha que moça linda, como é linda essa pessoa, né? Anteriormente eu vi uma irmã comentando sobre isso, o rapaz gostou da moça, e vários, né? Moça, rapaz, porque o seu perfil era bonito e tal. Aí quando vai mandar uma foto original, não era isso que eu queria. Ou seja, a pessoa, homem ou mulher, principalmente a mulher, gente, com todo respeito, usa tanta lascívia que a pessoa acha que é tudo aquilo. Aí quando manda um vídeo original, uma foto original, não é nada daquilo. Então nós temos que prestar atenção com redes sociais, né? Então, às vezes a lascívia, a luxúria, né? Ela muda, a pessoa quer ser uma imagem que ela não é. Aí vai lá, se pinta toda. Missionário, é pecado se pintar? Não, depende. No vídeo anterior eu falei o quê? Tudo que é exagero é pecado. Tudo que é exagero. Por exemplo, eu não sou contra imagem, ou melhor, maquiagem. Não sou contra a pessoa usar maquiagem. Mas o exagero leva a pessoa a ser outra pessoa e não ela. Você conhece uma pessoa cheia de maquiagem, você acha, poxa, fulano, olha, é um rapaz bonito, uma moça bonita, bonito, né? Aí quando você vê ela original, a origem dela, cadê o rapaz? Cadê a moça que eu vi ali naquele perfil, naquela maquiagem bonita? Então, a maquiagem em excesso é pecado. Por quê? Porque leva a pessoa a não ser ela. Leva ela a ser uma pessoa fingida. Então, tudo isso é pecado. Por quê? Porque ela se maquiou? Não, porque ela está mostrando uma imagem que ela não é. Ou seja, ela está mostrando uma cópia de uma verdadeira pessoa e não a original. Então, a maquiagem é pecado quando ela é excessiva, né? Por exemplo, pintar cabelo é pecado? Não, eu não pinto. Também não vou condenar quem pinta. Mas eu não pinto por quê? Porque é pecado? Não, porque eu quero me mostrar a pessoa que eu sou, né? Só que tem pessoa que exagera. É igual a pregação. Tem pastor que exagera tanto na pregação que termina entrando na carne. Muita profecia, muita revelação termina entrando na carne. Então, tudo que é exagerado é pecado. É pecado usar calça? Não. É pecado usar saia? Não. Mas dependendo da calça ou da saia, é pecado. Por quê? Porque exagera. Tem igreja aí que não pode usar calça, mas usa uma saia pior do que uma calça. Então, tudo, irmão, tem que ser ordem e decência. Tudo tem que ser ordem e decência, né? Então, nós temos que entender, irmão, o que é exagero, o que é pecado, o que não é. Sempre eu digo, tem 3 coisas que é pecado, não precisa exagero. Você cometeu uma vez, já é pecado, porque não precisa exagero. É o adultério, prostituição e idolatria.
Isso aí é pecado, ou você sendo viciado ou não. Você cometeu uma vez, é pecado. Então, deixa eu dizer para vocês, cuidado com quem você casa. Às vezes você está querendo, simpatizou por uma moça ou por um rapaz, e aquela moça ou aquele rapaz não te dá atenção. Cuidado, de repente é o próprio Deus tirando da sua vida, ou tirando você da vida dele. Não que você seja uma pessoa má, ou ele seja uma pessoa mal. Mas não, às vezes é porque vocês não é um para o outro. Às vezes você vai ser, mulher, uma bênção para outro homem. Mas pode ser uma maldição para essa pessoa, porque não vai se encaixar a maneira de agir. E às vezes, rapaz, você também pode ser uma bênção para outra moça e uma maldição para essa moça que de repente você está querendo casar com ela. Por quê? Porque às vezes, esse dia eu estava falando sobre uma panela, né? Isso aí causa até polêmica num grupo de WhatsApp que eu tenho. Quando eu disse assim, ó, a panela, ela pode ser nova. E você arrumar uma tampa nova também que não seja dela. Lógico que eu não falei com essa expressão de panela nova ou tampa nova. Mas se você pega uma panela, mesmo sendo nova, e coloca uma tampa que não é dela, ela não vai pegar pressão. Por quê? Porque aquela tampa não é daquela panela. Se você pega aquela tampa e coloca na panela original dela, vai pegar uma pressão excelente. Assim como você pegar uma panela e botar na tampa original dela, vai pegar uma pressão excelente. Por quê? Porque está encaixado na panela ou na tampa original. Assim é o casamento. Esse negócio, essa mulher vai ser uma maldição na tua vida, isso não existe. Não, aliás, ela pode existir ser uma maldição na vida de alguém, mas não porque ela é uma maldição, é porque ela não é a tampa daquela panela. Ou o rapaz pode ser a maldição na vida de uma moça? Pode. Por quê? Ele é uma maldição? Não. É porque ele não é a panela daquela tampa. Tudo tem que ser encaixado, irmão, no seu devido o quê? Lugar. Tá bom? A Bíblia diz que a luz não combina com as trevas. Você casar com um homem ímpio ou com uma mulher ímpia, você está trazendo uma maldição para a sua vida. Mas fulano vai na igreja e tal, só não importa ir na igreja. Ser cristão não é ser crente. Ser cristão não é evangélico. Ser cristão não é ser católico. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão quer dizer o quê? Cristão quer dizer pequenos Cristo na terra. Porta-voz de Cristo na terra. Atalaia de Cristo na terra. Representante de Cristo na terra. Deus abençoe, na paz e na graça do Senhor Jesus.